Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal, né, da informação aqui. E o que eu tenho para passar hoje, ele é um conhecimento muito antigo. Ele é um conhecimento que foi deturpado em muitas épocas, em várias civilizações. Ele foi considerado algo maligno e, para outros, algo extremamente secreto. Se nós formos verificar referente ao segredo alquímico, nós deveríamos definir algumas palavras, alguns conceitos para que pudéssemos viajar no tempo e encontrar certas respostas dentro de nós. Bom, o segredo, todos sabem que é algo velado, escondido, né? Não visto, e isso causa um certo tipo de mistério. Já a parte alquímica, ele é a panaceia universal. Ele é uma busca de um remédio contra todos os males físicos e morais. Ou seja, é uma busca da pedra filosofal, em que converte um elemento em outro. Um elemento desordenado em um elemento ordenado. Um dos exemplos que nós temos referente a isso, e que fala-se muito nos minerais, em transformar o chumbo em ouro, que é o que mais está carimbado com esse nome, né, essa indicação da alquimia, seria um exemplo do carvão e do diamante. O carvão, por exemplo, ele, em sua composição, há carbono, e o carbono, ele, nessa junção elemental aí, ele é todo desordenado. Ele tem as suas fibras, as suas moléculas de uma maneira muito confusa, e por isso ele esfarela. Já o diamante, que também tem a mesma composição, o carbono, o alinhamento molecular, ele é de uma forma tal, compacta, que ele se torna o mineral mais resistente do planeta. Então, quando nós falamos sobre uma transformação de elementos, uma transformação de algo bruto em algo organizado, luminoso, nós vamos encontrar essa alquimia não só em um sentido esotérico, como também exotérico. Quando nós falamos sobre o exotérico, né, que é alguma coisa externa, que é uma representação externa, nós também temos que colocar na balança e medir que o esotérico é algo mais interno, mais interior, uma transformação diferenciada. Dizem que os lábios da sabedoria, ele se abre à aproximação dos ouvidos da compreensão. Então, está nas passagens, aquele que tem ouvidos que ouça, aquele que tem olhos que veja. Referente a essa composição que o ser humano tem de poder transformar um objeto em outro, ele se dá a referência de o homem em si, pelo seu formato racional e devocional, né, investigativo, ele se alia ao tempo da natureza. Ele acaba se aliando a um período de tempo em que existe uma maturação para todas as coisas. E as evidências, claro, nós temos hoje essa análise através de um conhecimento que respingou para nós, né, da alquimia, em um formato, ou na época medieval. Na época medieval falava-se muito sobre a alquimia, né, em locais específicos, em conhecimentos diferenciados, e naquela época, aquele que estudava sobre a transformação do ser humano, né, era condenado, mas não uma transformação material, né? O chumbo em ouro. Porque, normalmente, se coloca a alquimia como secreta, como segredo. Porque uma coisa é ascender aos céus, ou a luminosidade, buscando
o dourado do sol superior, né, em algo profundo, subterrâneo. Porém, para que pudesse transformar a matéria bruta em uma matéria luminosa, há que se transformar internamente, há que ter um conhecimento específico e uma reorganização da estrutura do homem em relação à natureza. Como eu falei, né? Hoje, na verdade, nós temos um conceito muito diferenciado do que era apresentado anteriormente. Então, esse vídeo aqui ele vai demorar um pouquinho, né? É um assunto que, para quem tem pouco tempo, não basta, né? Eu estou trazendo algumas chaves de entendimento para clarear as nossas ideias e quebrar alguns conceitos colocados dentro da sociedade, certo? O que acontece é que a alquimia ela já vem sendo vista, estudada há muito tempo. E se falar sobre alquimia, na verdade, é uma ciência, é um estudo sobre os elementos, sobre o comportamento, é uma atitude diferenciada perante ao mundo exterior. Se passa, claro, na Idade Média, mas também nós encontramos isso na China, associada ao taoísmo, na Índia também associado ao tantrismo, até no formato islâmico, né, que é referente aos árabes lá. Tem uma série de indicações que a alquimia, ou seja, a química alta, a ciência estudada mais profundamente, a magna ciência, era considerada como a magna ciência, né, a ciência magistral, a ação magistral. Ação magistral, magia, ou seja, quando se colocava um formato mágico da coisa, em transformar essas atitudes ou essa evidência de querer buscar elementos para as suas conquistas pessoais, as suas conquistas materiais, ou seja, pegar algo, transformar em ouro, e agora o ouro ele causa luxúria, causa satisfação dos teus desejos, riqueza, enfim, isso é um formato muito básico e até mesmo confuso. Talvez seja por isso que nessa Idade Média, quando existia esses centros secretos de estudo da alquimia, eles eram perseguidos, colocados na fogueira, porque, afinal de contas, quem tem que dominar este conhecimento seriam os nobres, e não uma classe escondida na sociedade. Quando nós pesquisamos na internet, nós vimos também algumas imagens referente ao forno de Atanor, que é aquele forno que forja, né, o metal bruto e um metal luminoso, o ouro, né, um metal solar. Essa imagem ele era também colocada como uma forma de camuflagem do estudo interior do homem, um estudo de tirar o homem bruto para um homem luminoso, porque é somente através dos estudos, experiências, que fazem com que ele ascenda a sua consciência às alturas, consiga se reconhecer e também está dentro dos conhecimentos básicos, aí até bíblicos, referente a o homem conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e todas as coisas. Aquele que tem uma compreensão e uma consciência maior, ele domina mais não só a si mesmo, como também o que está à volta. Por isso que esse conhecimento ele era tão secreto, porque transformava as pessoas, transformava o homem, tirava o soldadinho de chumbo em um cavaleiro de ouro do zodíaco, né? Acendendo a sua potência, sua força e transformando os espectros à sua volta. Ou seja, aquele que era luminoso, ele conseguia, através da sua fala, transformar aqueles que procuravam o conhecimento. Ele era um guia entre os mestres e discípulos. O mestre seria o guia e os discípulos estariam tendo uma visão mais clara sobre o conhecimento. Esse conhecimento passado de boca ao ouvido, ele falava sobre os objetos também, né? Todas as coisas, elas vibram, todas elas têm átomos, né? O que nós vemos, que sentimos. Então, um objeto, ele nada mais seria do que uma sombra material da verdade superior.
Hermes Trismegisto, em uma compilação dentro da Biblioteca de Alexandria, ele coloca alguns preceitos, né, que fala exatamente isso. Assim na terra como no céu, o que há embaixo há em cima. E aquele que modifica, transforma, ajeita e investe embaixo, ele, consequentemente, também está fazendo isso acima. Exemplos, até exemplos dessa formação, né? A pintura rupestre. Vamos viajar lá bem longe daqui. Fala-se que as pinturas rupestres, elas foram feitas pelos homens das cavernas, né? E ali parecia que existia uma ligação com os seus feitos atuais para os seus feitos futuros, uma ligação com o divino, uma ligação energética para os seus interesses. Então, nessas pinturas, eles conheciam um pouco da alquimia, ou seja, essa química, a ciência, o estudo, em construir a pintura, ou seja, construir a tinta que duraria por muito tempo. Sabiam que dentro das cavernas também o sol ele não desbotaria isso, e ali eles utilizavam o início de uma crença muito interessante. A pintura rupestre, ela acontecia não por apenas informação eu cacei aquele animal, não. A intenção deles, na época, era pintar a sua caça de uma forma muito concentrada. Em algumas pinturas, ela tem um espaço em que a pessoa se colocava de uma maneira muito desconfortável para pintar, ou seja, era como se fosse... E aquela pintura remetia à sua caça. E muitas vezes, né, e acreditavam nisso, e isso acontecia, que no dia seguinte, ou dias seguintes, eles saíam, depois da pintura, saíam para encontrar a sua caça, e a sua caça ela já estava à sua espera. Parecia que ela estava hipnotizada, só esperando ser caçada. Era como se fosse um magnetismo, uma ligação, né? Uma união das duas pontas. Então, além da parte técnica da transformação de raízes, folhas em tinta, também existia essa parte esotérica da ligação com o futuro, da ligação com a sua caça, da ligação com os seus feitos para que desse tudo certo. Mercúrio, né, conhecido na Grécia, enfim, era que fazia essa ligação da terra e os céus. Dentro da mitologia nórdica, falava-se também sobre o esquilo, que ele escalava e descia a árvore de Yggdrasil ali para que pudesse se comunicar com as profundidades e as partes mais superiores. A pintura rupestre, ela nos dá uma ideia sobre isso, né? Sobre essa ligação entre o plano material e um plano sutil. Em alguns outros pontos, como eu falei, né, eu não quis trazer aqui registros históricos, porém já existem, né? Mas muito mais conceitos e informações que podem clarear um pouco a nossa ideia e quebrar certos tipos de conceitos. Por exemplo, o voodoo. O pessoal já ouviu falar isso em voodoo, né? Pega o bonequinho, vai lá, espeta, e aí tem aquela intenção a outra pessoa, assim como na caça, né? Utilizar o voodoo para ter um certo tipo de influência né, do bonequinho na outra pessoa. E parece um pouco lendas, formas históricas, porém, se nós formos verificar, podemos fazer um teste parecido com esse em casa, referente à ressonância. Aquele que toca violão, né, ou que pode ter acesso a esse tipo de instrumento musical, pode verificar que a ressonância, né, o que atua em um ponto e ele acaba reagindo em outro, pode ser feito agora. Pega um violão, toca uma corda e com outro instrumento do lado, sem ser sido tocado, ele também vibra essa mesma corda. Quando tiverem a oportunidade, faça isso e vai verificar que o universo ele é uma coisa só. A alquimia ela é muito maior do que apenas
técnicas de manipulação, né, da matéria. E vamos falar sobre manipulação, que vem de manípulo, vem de mão, utilizar as mãos para isso. Essa forma de ligar-se com a natureza, de aliar-se à natureza, reconhecer o seu tempo de maturação, ele vem já de muito tempo, estudada, né? Os antigos construtores utilizavam isso para alinhar muito bem a matéria, né? E tirar daqueles escombros, né? Um castelo muito bonito, uma catedral. E falando em catedral, as catedrais góticas, principalmente de Notre Dame ali, ela é completamente cheia de simbolismos alquímicos. Seja a cobra, seja a águia. A águia é um símbolo que sai do ninho, do ovo, né? De uma parte central do mundo. O ovo, ele tem 3 aspectos: a parte externa, a parte interna e o núcleo dele, né? E ele sai desse umbigo, né? Desse nascer, e ascende até os céus. A águia diz que, mesmo chovendo, todos os dias ela sobe, atravessa as nuvens, enfrenta a tempestade, mas ela enxerga o sol como um formato luminoso. Mais uma vez, como a parte dourada, sair da profundeza e encontrar a sua luminosidade. E está cheio dentro de várias catedrais. Esse conhecimento, ele vem sendo estudado já muito antigamente, antes da Idade Média. Verificamos que lá na pré-história também tinha indícios a isso. E esses indícios que entraram num formato mais dinâmico e até profundo foram estudados na cidade de Quem. Quem era o nome do Antigo Egito. O Egito, ele tinha esse nome, Quem, que significa mistério, né? E através desse nome, né, que do Quem, eles tinham uma técnica chamada Kemi. Kemi nada mais era do que uma técnica que eles utilizavam para embalsamento dos corpos mortos. O embalsar, na verdade, essa técnica de preservar um corpo morto à deteriorização do tempo, era um estudo que, mais uma vez, se liga com o contato do homem através da ação do tempo da natureza para poder preservar este corpo morto durante um tempo, ou seja, a mumificação. Esses estudos, não só em corpos mortos, também faziam em um corpo vivo. Ou seja, para que pudesse ter um mantimento maior sobre a existência, fazendo com que o homem pudesse ter mais tempo de conhecimento, um alinhamento melhor sobre o seu organismo para que ele pudesse se centralizar, se compactar e se unir cada vez mais com os elementos da natureza, o seu tempo e a sua ação no mundo. Ou seja, os segredos decodificados dentro de Alexandria vieram do Egito, vieram de Akemi. Ali, Hermes Trismegisto e muitos outros, né, que acabaram colocando um pouco mais desse conhecimento, não a público, mas sim as escolas exotéricas, as escolas esotéricas, as escolas internas, essas escolas onde havia o segredo, né, que passava-se da boca do mestre ao ouvido do discípulo, transformava ele em uma espécie de, não digo sacerdote, mas aquele que se ligasse às providências, às leis do universo. Dizem que, como todo objeto ele tem vida, tem vibração, são átomos, fala-se que essas leis do universo, essas leis do tempo, maturação e desenvolvimento, assim com que o homem conseguisse engrenar nas suas ideias, utilizar no seu dia a dia essa purificação, esse esclarecimento referente às leis, ele poderia manipular as leis e estar junto dessas leis e até utilizá-las para que pudesse ter um efeito mais rápido sobre o que necessitava. Por exemplo, quando nós fazemos um alimento, estamos utilizando a alquimia, né? Queremos que ele aconteça mais rápido, colocamos o fogo mais forte.
Dizia-se que também, dentro desse forno Atanor, que utilizava um frasco, né, onde existiam alguns elementos dentro desse frasco, e o forno, ele utilizava o seu calor para que, eu estou falando bem físico, tá? Que esse calor, ele conseguisse ir transformando esses elementos até que ele ficasse homogêneo, ou seja, uma coisa só, como se fosse um magma terrestre, que era uma expressão do Sol, o ser mais luminoso, que gera vida e que seus braços auxiliam as sementes se abrirem na terra e em busca do Sol, né? Essa transformação. Um dos exemplos referente a isso que ocorre na natureza é a flor de lótus. A sua semente, ela sai do lodo, debaixo da água, ela atravessa ela enfrenta toda a resistência da água até chegar à superfície e ali desabrochar para que pudesse receber essa luz do sol, essa luz luminosa, dourada, o ouro da vida. Ou seja, quanto mais conhecimento se tem, mais alto se torna, mais poder se tem. Talvez seja por isso que as grandes escolas secretas, esotéricas, elas acabavam por não divulgar isso, né, os seus conhecimentos para público, porque é um grande poder, é uma grande arma. Colocar uma arma na mão de uma criança, certamente ela vai se ferir. Então, quando nós falamos sobre essas compilações que vêm passando de geração em geração, de escolas esotéricas para outras escolas misteriosas, esses segredos compilados, é porque eles tinham um certo tipo de cuidado com isso, né? A escola de Platão, por exemplo, Platão falava que mais vale a plena ignorância do que colocar o conhecimento em mãos erradas. Esses conhecimentos, eles foram passando. E temos algumas obras, né? São Tomás de Aquino também coloca uma obra muito interessante referente a Aurora Conserves, que fala sobre tratados alquímicos, né? Menciona muito sobre a arquitetura medieval, resquícios de conhecimento da arquitetura egípcia, né? Roger Bacon falando sobre assuntos idênticos, Giordano Bruno. Então, existem muitos buscadores do conhecimento, ou seja, filósofos, que procuraram também esse conhecimento para encontrar um dos ouros, que seria a pedra filosofal. A pedra filosofal, na verdade, ele é uma pedra bruta que se torna uma pedra luminosa, ou chumbo em ouro, ou a parte mais obscura da Terra em um sol. E isso faz com que o seu brilho contagie os demais. É o coração do guerreiro. Porém, todo esse processo do universo e as leis, elas tendo um formato de ligação com a velocidade de resultado, e aquele que conhecia essas leis fazia com que os seus resultados tivessem uma velocidade tal que em uma vida poderia-se ter um grande ganho de ascensão espiritual, de ascensão divina, de ligação do céu e a terra, como Hermes Trismegisto. Também, em alguma compilação dentro de alguns livros, né, elementos elementais herméticos, fala-se sobre a placa esmeraldina, aonde tem fala sobre o Cybalion, né, onde tem esse conhecimento, essa placa esmeraldina, onde tem alguns indícios referente à Cabala, referente a vários tipos de conhecimentos que indicavam o caminho para que o ser humano pudesse, através do seu conhecimento, ir se transformando, ir se iluminando, né? E, mais uma vez, como era dito, assim como é na matéria, é nos campos mais sutis. Se ele, as ações que faz aqui na Terra ecoam na eternidade. Porém, não ficava só por aí, porque essas escolas, digamos, iniciáticas a esse tipo de conhecimento,
trazia uma série de poderes aos que estudavam. Claro que, nesse caso, ele fica um pouco vago quando se fala sobre o chumbo em ouro, mas as transformações elementais disso, nós encontramos em muitos locais, não só, como falei, nas pinturas rupestres, em transformar o elemento de raízes e folhas em tinta, como também, hoje, nós conhecemos, e são a farmácia homeopata, ela também é em formato alquímico, onde transforma também alguns elementos para que dentro houvesse essa transformação, como no forno de Atanor, que colocaria alguns elementos ali dentro e com a fornalha, o alquimista colocando cada vez mais calor, cada vez mais fogo, cada vez mais aquecido, ia transformando e entraria em um formato homogêneo. Talvez isso demorasse anos, décadas. Exemplos como esses temos aqui, logo no Oriente, aqui no Japão, China, onde eles forjavam as katanás, as espadas samurais. Também é um bom indício aí de alquimia aquele que pratica artes marciais, que transforma dentro. Mas o que tem a ver aí a espada katana? Bom, era um material bruto, onde era colocado no fogo, aquecido, ficava incandescente, também sofria certos desafios, era retirado do calor, recebia pancadas, a cada pancada o elemento gritava, ou seja, tinha o seu semblante, a sua batida, o seu contato físico, aquilo ali era considerado um grito de desespero, um grito de choro, um kiai do metal, e ele se resfriava na água, ou seja, tinha sua prova, aquecia no fogo, recebia pancadas de amassamento, de reestruturamento, de realinhamento, era colocado a choque, a prova dentro da água, e mais uma vez, no calor, pancada, água, calor, pancada, água, dias e dias sem parar, até com que esse elemento, ou seja, este metal, através do alinhamento do seu carbono, fazia com que ele se transformasse em uma bela espada, brilhosa, luminosa, com o seu fio, cujo cortava qualquer coisa. Cortava não só as partes materiais, como também os campos mais sutis. Dentro das escolas herméticas, platônicas e até mesmo outras misteriosas, esotéricas, utilizavam desse conhecimento alquímico para cortar pensamentos, cortar intenções malignas dentro dos seus ambientes, passando a lâmina no vento. Aí entra também o poder do alquímico, que na sua imaginação, com o seu poder mental, ele potencializava estes cortes. E isso fazia com que realmente demonstrasse que o universo era vivo e com suas leis. E aquele que conhecia suas leis conseguiam transformar o seu ambiente, transformar aqueles que estavam à sua volta. Esse era um dos processos mais importantes dentro dessas escolas esotéricas, que era o formar, o forjar, através dos lábios do mestre, os ouvidos dos discípulos, que, consequentemente, recebiam esta semente, faziam a manutenção, utilizavam das suas maturações para que ela crescesse. Um outro exemplo também sobre um formato alquímico que está muito próximo a nós, e nós, às vezes, negligenciamos, é o poder da fala, o poder do olhar. Existem alguns vídeos e conhecimentos aí na internet que está cheio disso. Como eu falei mais uma vez, quem tem olhos que veja, que tem ouvidos que ouça. Isso é bíblico, está aí. Existe um experimento em que, eu não recordo o nome da pessoa, né, um cientista, ele colocou grãos de arroz em 3 frascos diferentes. No primeiro frasco, ele ignorava, simplesmente ignorava. No segundo, ele olhava, conversava, dava um alô, ele utilizava como o arroz sendo vivo, e não como um cérebro humano, mas recebendo as vibrações emanadas para ele,
como o Sol faz isso à nossa Terra, que gera os climas, ele conversava também com o arroz. Já no outro frasco, ele não só conversava, como ria, contava piada, colocava música, dançava, ele interagia muito com o arroz. O que acontece é que, com o passar do tempo, este arroz que só era mantido um contato breve, ele permaneceu intacto. Aquele que era ignorado chegou a mofar. E o que era colocado à vida, conversando, essa energia imposta a ele, acabavam brotando. Sem água, sem terra, acabava brotando. Então, quando se fala sobre a transformação da matéria, aquele que tem o conhecimento, ele consegue transformar a matéria. Seja chumbo em ouro, ou seja, em um discípulo bruto, em um cavaleiro de ouro. A alquimia ela tem várias categorias. Claro que nós não vamos entrar aqui hoje nas categorias de transformação e forjar a matéria, porque não nos cabe agora. Teremos que ter estudos, talvez anos, avançando anos aí, para compreender cada vez mais e linkar essa união que a mente humana tem da matéria baixa, terrestre, com a ligação superior, celestial, divina. Existem vários elementos que são indicados dentro desses processos dos segredos alquímicos, né, que seria realmente o chumbo e o ouro. Na China, utilizavam também sobre o elixir da juventude, que deve ter alguma relação com a cidade de Qem, o Antigo Egito, com referente ao conhecimento de embalsamento, né? E também o formato judaico, que fala sobre a Cabala. Lá tem algum conhecimento ali que eles falavam secretamente referente às suas escolas, né, através da Cabala, sobre os elementais, ou comum coro. Comum coro. Vocês já ouviram falar sobre comum coro? O comúnculo, ele era conhecido, uma técnica, por isso que eu comentei logo no início, né, aquele que não tem muito tempo, quer dar uma olhadinha nessa passagem de conhecimento aí, não dá para entrar e sair logo, né, porque a gente acaba linkando muitas peças desse quebra-cabeça conforme vai passando, né, é o formato alquímico do forno Atanor, né, ele vai homogeneizando os nossos pensamentos. Esse comúncoro, ou comúncoro, ele era a arte de fabricar uma nova vida, uma nova virtude, não digo nova virtude, mas através das virtudes, fabricar um novo homem. Dentro dos conhecimentos, né, cabalísticos ali, referente a esses elementais, eles mencionam, né, verdade ou não, mencionam em que em um frasco eles poderiam recriar um elemental, um ser, um novo homem, ou um ser elemental, aquele que em muitos momentos aí, até da nossa época, aí é demonstrado que o mago constrói um ser, um elemental, um escravo, a benefício ao seu mando, obedecendo ao seu mestre. Existem muitas formas em que eles colocavam isso. Hoje ainda respinga aí com elfos, elementos, dentro de várias civilizações. No ramo empreendedorismo também, o pessoal fala sobre plasmar isso a sua ideia no papel, ou ficar visualizando ou repetindo a imagem futura que quer, e assim, com a ação do tempo de maturação, poder encaixar esse magnetismo entre a ideia e o feito. Então, existem muitas formas de analisar e ir compreendendo, absorvendo essa ideia da alquimia. O nosso corpo é alquímico. No momento que eu ingiro alimento, ele tem reações químicas, o grande laboratório, ele faz com que esse alimento transforme-se em energia. Alguns elementos dão mais energia, outros elementos dão menos. Alguns duram mais tempo, outros muito rapidamente. Isso físico. Eu não estou falando nem no auditivo, com boas músicas. Veja bem, não só
boa música, né? Você tá ali, e aí aparece uma música, nossa, aquela música assim que você não tem como ficar parado, começa a vibrar seu corpo, você começa a bater o pezinho, já começa a balançar a cabeça, quer cantar, você se transforma com o som que entra no seu ouvido. Uma música ela é uma referência, como eu falei antes, dos lábios da sabedoria para os ouvidos do entendimento. Então, a grande máxima que se colocava dentro desse processo, esse segredo alquímico, é o que eles chamavam de solve coagula, ou seja, dissolve e coagula. É como se estivesse aquecendo a fornalha, colocando vários elementos ali. Ele vai aquecendo, coagulando, entrando em evaporação, ebulição, e entrando em um formato mais homogêneo, ou seja, o homem novo. O homem novo e melhor, sem as suas debilidades, né? Buscando cada vez mais o ser único, o ser interno, o ser individual. Nessas escolas, eles tinham coisas muito simples que passa batido pelos olhos, né? Como, por exemplo, lavar as suas mãos. Lavar as suas mãos para entrar no recinto e começar a manipular a matéria, não só era um formato higienizado, como também um símbolo de estar com as mãos limpas do desejo, para poder encontrar verdadeiramente o sentido dos seus feitos, das suas manipulações. Então aqui eu trouxe 3 frases que nos trazem muito a esse formato alquímico que nós estamos diariamente conectados. Nós somos alquimistas, algumas vezes um pouco exotéricos, demonstrando para os demais, e outras vezes esotéricos, transformando dentro, quando nós vemos e nós nos lapidamos com isso. Tá? São Francisco de Assis, né? Mais uma vez, só recordando, desse formato de trazer o homem novo, de transformar a si mesmo como um homem novo, uma vida nova, um renascimento. Então, São Francisco de Assis fala sobre morrendo que se nasce para a eternidade, para a vida eterna. A Voz do Silêncio também menciona sobre isso, né? Que abandona a tua vida se queres viver de verdade. Tá me ouvindo ainda? Vocês estão me ouvindo? Porque aqui tá... Sim, ok. Cristo Nicodemos, em verdade vos digo que ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. Bom, Dionísio também fala sobre isso, né? Nascido 2 vezes. Então, para completar esta pequena informação, esse pequeno dizer sobre esse compartilhamento sobre o segredo alquímico, ele se coloca como uma transformação interna. Não há como você transformar o externo se não se transforma internamente. Não há como o mestre passar o conhecimento para o discípulo se ele não foi discípulo, se ele não estudou. Então é preciso galgar certos degraus para poder enxergar adiante, enxergar mais claro, assim como a águia que sobe aos céus, atravessa as nuvens para encontrar o sol, também nós temos que ter essa prova de vencer os obstáculos e encontrar o luminoso. Assim nós organizamos o carbono que se apresenta como um carvão desordenado ao carbono ordenado, alinhado, que é o diamante. Assim nós nos colocamos como pessoas, homens brutos, cheios de defeitos, cheios de desculpas dos nossos feitos, das nossas inconquistas, para avançarmos, superarmos as nossas dificuldades, buscando esforço e acender as nossas conquistas, os nossos sorrisos. Dizem que quando você sorri, você se mostra a parte mais íntima que há.
que são seus dentes, ou seja, os ossos. E isso tem um certo brilho, e este brilho contagia. É o brilho solar. Não digo um brilho dourado, mas é luminoso, e é o que realmente transforma não só a si, mas os demais. Esse é um outro processo alquímico que, em contexto geral, na sociedade nos coloca como algo muito misterioso, muito difícil, muito requintado para que nós possamos transformar a matéria em ouro e encontrar soluções para os nossos desejos. Só o fato de eu poder me alegrar, utilizar a minha felicidade, apresentar o meu brilho sorridente, faz também com que isso auxilie, através do tempo, encontrar a satisfação dos meus desejos, as minhas felicidades, a minha luminosidade interior. Então, como eu falei, existem muitos... nós estamos mais perto da alquimia do que imaginamos. Basta que possamos viver isso. Não precisamos necessariamente de reconhecer a ciência, a magna ciência, ou seja, a magia que utilizavam referente à química, né? Para que possamos nos transformar. Nós podemos utilizar isso a todo momento, através da higienização, através dos pensamentos, através da nossa conduta, as nossas ações diárias, os nossos conceitos, e também certos alimentos que podemos ter quase sempre. Só para finalizar, eu coloquei aqui eu utilizo hoje um símbolo alquímico para que eu possa verificar que as ações terrestres ecoam na eternidade. É um símbolo que eu olho para ele e ele me remete a um certo conhecimento mais interno. É como se fosse uma auréola, né? Uma auréola no corpo. Aqui eu já coloquei de propósito o símbolo do Exi. Aqui ele foi esse símbolo, principalmente aquela partezinha ali em cima ali, que é o hexagrama, né? É algo que eu acabei associando todos os meus estudos marciais nessas décadas e que me colocam a alquimia interior, uma demonstração de uma incessante busca sobre não só os domínios e os aperfeiçoamentos de mim mesmo, como também a exposição disso, de uma forma esotérica e exotérica. O hexagrama também. O hexagrama, essa partezinha de cima aqui, ele está dentro do livro I Ching, né? O livro das mutações, onde demonstra 64 hexagramas, que são ideias da natureza, são leis da natureza. E elas sendo bem compreendidas, mais uma vez nós temos um alinhamento. Nós aliamos os nossos feitos com o tempo da natureza e nós conhecemos as suas forjações, assim como os egípcios utilizavam para o embalsamento, né, a técnica Kemi, que também no Oriente começa como o Kami ou o Kami, que seria o elemental, a energia, o elemental da Cabala, né, a energia, o ser elemental que vive em um dojo, que vive dentro de nós, um daimon que nós carregamos do lado, nos forjando, nos ajudando, nos auxiliando a melhorar cada vez mais. Então, aquele que consegue transformar, e mais uma vez o exemplo do arroz, aquele que consegue por si mesmo se transformar, ele também transforma a matéria. E aí a pergunta, então a alquimia transforma o chumbo em ouro? Não. Quem transforma o chumbo em ouro é o ser humano. Fisicamente consegue? Nunca vi. Não consigo. Não cheguei a esse estágio. Mas acredito que quando nessas escolas antigas, quando eles atingiam um certo estado de compreensão e domínio da matéria, alcançavam. Não é à toa que existem algumas passagens bíblicas que Cristo, Nicodemos, parava as tempestades, andava sobre a água, um domínio material. E isso é só uma ascensão, uma escola para que possamos subir aos céus, encontrar o formato divino e voltarmos novamente para o caldeirão, para o Atanor do grande Criador. Foram breves momentos. Eu
eu finalizo esse pequeno compilado aqui, né, falho e com muitas aberturas para perguntas, conhecimento, investigações, enfim, mas esse é o que eu encontrei de mais simples, né, os mais simples exemplos para que pudesse realmente clarear um pouco as nossas ideias e quebrar bastante os conceitos sobre esses tais segredos alquímicos. Ó, esse aqui é um frasco que eu tenho, que eu bebo minha aguinha, né? Aquela já está apagada, difícil até encontrar algum resquício aqui. Isso aqui também é um formato alquímico, tá? Eu peguei água, um frasco de vidro, né? Para que eu pudesse beber o elixir da vida. E aqui eu escrevi olha só, com caneta permanente. Peguei uma caneta, ó, um marcador permanente, e escrevi saúde, bondade, generosidade, felicidade, alegria, compaixão, compreensão, atenção, memória. E aí, o fato é que, enquanto eu estou bebendo, as letrinhas vão sumindo e eu vou acabando me alimentando dessa sabedoria, dessa paciência que eu escrevi aqui. Então, tenho aí como exemplo um formato de transformação. Você. Então tá, eu tava esperando se alguém ia abrir os trabalhos, né? Mas, primeiro de tudo, eu quero agradecer o trabalho do Sensei, achei que é muito bom. Eu tento, de alguma forma, com as limitações, é óbvio, né? Tentar trafegar nesse campo da alquimia também. Imaginava e tinha uma expectativa que nós íamos andar nessa temática mesmo, né? Então, fiquei bem contente, assim, eu acho que também as fontes de estudos, elas talvez andem um pouco próximas, assim, né? Mas eu acho que, como tu dissesse, né, que ficou algumas falhas para aberturas para as perguntas, mas eu te digo que não ficou, não. Do meu ponto de vista, com a minha visão limitada, eu não... eu me sinto até envergonhado de não ter uma pergunta para te fazer, tá? Eu acho que é só diluir mesmo. Mas se alguém tiver aí, cai bem, né? Anderson, muito obrigado. Eu vou mostrar algo, porque nós estamos aqui em família, né? Eu vou mostrar algo assim, como foi dito nas pinturas rupestres também, né? Que a pessoa ficava em uma posição, digamos, desconfortável para colocar a sua prova naquilo, e aquilo trazia certos resultados, né? Nós aqui estamos sentados, né? Eu não sei quanto tempo nós já estamos aqui, não tenho ideia, mas eu vou mostrar um exemplo de como eu estou, tá? Sentado? Não, eu estou de 6A. Eu estou em 6A. Eu estou em 6A. 6A, ou seja, aquela posição japonesa de ficar de joelhos, né? E é uma posição um pouco desconfortável, mas com o tempo acaba se entendendo muito sobre ela. Eu lembro de uma vez que estávamos com o Diogo em aula, e aí, eu vou ficar aqui, olha, há que ter um costume, porque você tem que vencer as suas provas, os seus esforços. Ficar nessa posição de uma forma muito bruta, começar agora e vou ficar até onde aguentar, olha, é possível que o seu corpo tenha reações adversas para poder fugir disso, do desconforto. Vai vomitar, vai desmaiar, vai fazer alguma coisa. E também, o ficar de joelhos é um simbolismo de humildade, né? Você está de joelhos. Então, como assim é difícil, né? Ainda bem que nós estamos entre é difícil. Como assim, né? Pô, tá aí, né? Uma pessoa tá transbordando conhecimento, nossa, e ele está de joelhos. É difícil, né? Pô, como é que o cara não está num palanque? Como é que não está aí
acima, não. Quanto mais abaixo nós formos, né, mais humildes nós formos, mais conhecimento temos, mais grandes seremos. É como o oceano. O grande oceano, ele só é gigante porque ele está 1 centímetro abaixo de todo o rio do mundo. Vamos lá. Não, eu queria agradecer, eu lembro desse dia, nós fomos assistir um filme do Bruce Lee, e eu até comentei, não, vou assistir o filme aqui de joelhos, né, mas não deu muito tempo, não, não consegui por muito tempo. Eu até, ouvindo, assim, imaginando, eu imaginava uma coisa muito mais complexa, né, a alquimia, sou bem leigo, enfim, né, e ouvindo tudo assim que foi dito, eu me sinto assim que eu pratiquei muita alquimia quando eu fazia capoeira, sabe? De transformar ali a energia, tocando berimbau, tocando o atabaque, o pandeiro, recebendo essa energia dentro da roda, né? O cântico, a palma, né? Uma energia assim que circulava ali. Não sei se também se faz assim entender, se é realmente alguma coisa referente à alquimia, mas a transformação assim dessa energia em algo ali muda quando tu sente quando uma pessoa que está tocando tá de bom humor ou não tá, né? Ela transpassa isso, né, no movimento, quando ela tá com boa fé ou não, né? Quando ela te passa uma tranquilidade no cântico ou no tocar, né? Ou tu sente uma maldade, enfim, eu acho bem não, né? Me senti assim, acho que foi a experiência mais próxima que eu tive, talvez, né? De uma questão assim nesse sentido de alquimia. Não sei se é realmente, se não é, mas mais ou menos achei nesse sentido, assim. Não, é sim, Diogo. Captar um pouco, assim, né? É sim, esse é o processo, né? Esse é o entendimento. Quando você vê que você se eleva, né? O Gustavo, ele, na sua última apresentação, né? Sua última exposição, ele falou também sobre as cantorias, as canções, essa forma poética de transformação, tanto que modificou dentro de casa. Ele se modificou, ele começou a ficar mais feliz. Foram para as canções, não importa se é dentro de um local, se é na capoeira, se é em qualquer outro, não tem como, né? Ou até mesmo em escolas, né? Como as antigas esotéricas, as antigas, um segredo que se colocava, né, à disposição para que pudesse se transformar. É exatamente isso. E como eu havia comentado, a alquimia, ela está muito mais próxima a nós do que imaginamos. Muito mais próxima. Ela está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Sensei, posso falar? Por favor. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. E eu gostaria que você ficasse aí, não sumisse, não desaparecesse aí do seu microfone. Às vezes você vai embora lá, não sei o que, e volta de novo falando que eu não consigo entender. Então, manda ver. Fala aí. Uma das coisas que eu consegui relacionar bem, acho que todo mundo aqui vai conhecer, que é o boneco de barro do xamanismo, né? Eu conheci, foi uma coisa herdada da minha mãe, eu sei fazer, e é um processo alquímico, né? De cura, e enfim. E uma das coisas que me veio assim muito à mente, por conta do Eishi, eu não sei se o senhor vai lembrar, era uma, abre aspas, competição uma vez, que o senhor falou assim, quem venceu o combate da raposa, eu vou contar um dos 4 segredos, né? Para poder dar uma coisa, né? E aí eu consegui vencer, ainda bem. Só deixa eu desculpa. O combate da raposa, que é o que ele está falando, ele é um combate muito antigo, né? Não tinha esse nome. Ele acabou ficando como combate da raposa pelo símbolo do Eishi, que é a raposa de 9 caudas, né? Junto na sua cabeça, sua coroa, tendo o hexagrama de entendimento da clareza e a adaptabilidade. O combate da raposa eu conheci dentro de uma escola de filosofia, né, que era chamada o combate da faixinha, e que em algumas tribos africanas também utilizavam como o combate do macaco.
aonde se colocava um trecho, um cipó, uma fita nas costas, né, na parte da cintura, como se fosse uma cauda, e esse combate não tinha algumas regras. O único objetivo era pegar a cauda do outro, sem empurrar, sem golpear, sem segurar, sem nada. Simplesmente vai lá e pega, tá bom? Só porque para o restante entender o que é esse combate da cauda. Claro, até deveria ter explicado, mas ainda bem que o senhor me interrompeu. Mas continuando, aí eu acho que eram 6, né? E eu consegui pegar a maioria das caudas, né? E o senhor me chamou para um canto e falou: Denis, já que agora eu vou te contar um segredinho, né? E aí, é um segredo, né? E eu internalizei tanto isso, né? Que eu não me recordo de outra situação que alguém conseguiu pegar a minha cauda, a não ser o senhor e os senseis. Eu não me recordo agora nem nos acampamentos. Eu fiz esse registro assim, que eu sempre consegui pegar a cauda e fazer com que o outro não pegasse, utilizando esse segredo, que eu entendo que é um segredo alquímico também, e levei isso para outros campos da minha vida, né? Afastando aquilo que eu não queria e trazendo para mim aquilo que eu queria. Eu internalizei isso de tal maneira assim que transformou minha vida ao completo, assim, né? E inclusive atraí uma boa companheira, a Gisele, que eu passava por uma parte da minha vida bem complicada, assim, e não estava nem em busca de uma companheira, mas eu internalizei isso tão profundamente que me trouxe só coisas boas a partir disso, sabe? E aquilo que veio de mal eu acabei afastando, né? Sem muito esforço, para ser sincero, né? De tanto que eu internalizei isso. Tem mais 3 segredos ainda, eu só sei um. Pretendo um dia saber todos. Agora o pessoal ficou em dúvida, né? Olha, pessoal, só participando do acampamento para poder... Não tem jeito, é só Faremos. Nós agendaremos aí no acampamento. Ficaremos juntos aí, próximo à grande fogueira, e as canções, elas virão ao nosso ouvido. E para registro, assim, que foi um teste, né? Porque, uma hora funciona, outra hora não funciona, não. Eu me lembro que eu fiz um teste específico que tava os 3 senseis no dojo e mais 2 amigos meus, né? E eu venci de todo mundo no combate da raposa, menos dos senseis. Foi uma coisa, assim, muito marcada, assim, sabe? Eu só não consegui dos senseis, mas do resto, assim, não que eu estivesse acima, mas eu conhecia algo que eles não conheciam, né? Então, deu para ver nitidamente, assim, no teste empírico mesmo, que o negócio, ele funciona. Tá bom. Pessoal, ele não vai falar o segredo, tá? Interessado Se agora. o senhor lembra bem, eu acho que foi o combate que foi em 6, durou acho que cerca de 20 minutos. Eu estava muito na desvantagem, nossa, foi sofrido. Por isso que eu não contei, foi sofrido. E esses combates aí, ele foi individual, né? Aí depois, quando abrimos para duplas e trios, ainda assim, do seu trio, saíram os seus 2 companheiros e você ficou. Sim. Eu lembro, recordo. É muito marcado, assim, realmente, bem isso mesmo, saiu os 2 e eu fiquei, acho que uns 15 minutos ali, gladiando. Ok, muito bom. Eu não quero falar nada. Ok? Então, acho que é isso, né? Tá aqui um dos meus elementos alquímicos, né? Que me transformou também, né? Eu acredito que, como... Ela só tá aqui porque caiu a conexão dela, por isso que ela tá aqui comigo. Não, tô aqui não, pessoal. Tá. Algumas vezes estes são, talvez, né, o grande criador colocou este elemento como uma forma de vermos uma união, né, onde existissem transformações para que pudesse ter um ideal comum, né? É o mesmo dos elementos dentro do Atanor, o forno alquímico, em que transformaria algo homogêneo. Ou seja, longe das minhas apregoações desejosas, longe dos meus desejos, né? Independente da aparência da substância, né? Ela se une e transforma. E a alegria e felicidade que se tem com a sua companheira, o seu companheiro,
ele deve ser replicado. E o exemplo, digamos, do casal, ele ilumina os demais. Ele entra como exemplo, né? E assim, se você troca, né, o seu veículo, digamos, você fica trocando o seu tênis, você corre, tá correndo, né? Melhor ainda, um outro exemplo, você nada, você, né, procura nadar com um pé de pato. E aí tem uma distância que é a sua vida. Você vai nadando, mas se a toda hora mudar o seu pé de pato, você vai perder muito tempo. Você vai ter que se readaptar novamente. Então, nesse sentido, sua companheira, ela também é uma ponte que liga você a você superior, que ajuda a você sair do fundo para ser um você ouro. É uma das chaves. Os